Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre. Você está entrando no programa Despertos, que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal. Boa noite, pessoal. Eu sou Mauro Dom Pedro. Hoje vamos abordar um assunto super interessante, que é biocentrismo, vida criando o universo, com a nossa querida Maria Carmen Pereda, ou MC Pereda, formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp, e autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, segundo livro agora, Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril, e o terceiro da série que está em andamento. Boa noite, Maria, seja bem-vindo ao nosso programa Despertos. Boa noite, Mauro. Maria. Boa noite, Seja Cris. bem-vinda. Obrigada pelo convite novamente. Uma honra estar contigo sempre. É um prazer para mim. Vamos começar perguntando para você o que é biocentrismo. Ok. É uma interessante nova teoria, ainda considerada pseudociência, pois tem um alto índice de rejeição nos filósofos acadêmicos, na ciência em si. É algo parecido com ame ou odeie, embora pareça, após estudá-la profundamente, brilhante. Então, o biocentrismo, ele é classificado como uma teoria de tudo, ou uma teoria que tenta unificar outras teorias dentro dela mesma, e deriva das palavras gregas centro da vida. A teoria baseia-se na concepção de que a vida e a biologia são centrais à realidade, e é a vida que cria o universo e não o contrário. O seu criador é professor e médico, professor Robert Lanza, um doutor, considerado pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes no mundo e um dos mais brilhantes cientistas da nossa era. O New York Times, incluso, considerou ele o terceiro mais brilhante cientista da nossa era. Lanza é um especialista em medicina regenerativa e diretor do Advanced Cell Technology Company, no qual ele trabalhou bastante com células-tronco e fez várias clonagens muito bem-sucedidas de espécies animais ameaçadas de extinção. Inclusive, a equipe dele foi a primeira a clonar o primeiro embrião humano. Mas não há muito tempo, esse cientista se envolveu com física, mecânica quântica e astrofísica. Isso vai lembrar vocês um pouco o próprio perfil do Leibniz de 1700, que nós fizemos um programa agora há pouco, Então, essa mistura explosiva deu à luz a uma nova teoria chamada de biocentrismo, que vem pregando desde então. Então, esse biocentrismo, ele ensina que a vida e a consciência são fundamentais para o universo. Então, novamente, um cientista falando em consciência, e nós vamos chegar até no conceito de Deus. Então, o biocentrismo gera uma mudança na visão de mundo, virando o planeta de cabeça para baixo, novamente, com a visão revolucionária de que a vida é que cria o universo, em vez do contrário. Mas não é a vida, é a consciência presente na vida que cria o universo dentro do biocentrismo. Eu sei que isso parece meio esquisito, Nesse novo paradigma, a vida, ela não é apenas um subproduto acidental das leis da física. Aquele mecanicismo e aquela loteria esportiva, que cria a vida por acaso, isso sai fora dentro do conceito biocentrista. Então, o biocentrismo, ele leva uma viagem aparentemente, assim, de imediato e sem estudo profundo do que ela fala, parecendo improvável, mas em última análise, através de um inescapável universo, do ponto de vista de um biólogo aclamado e de um astrônomo fantástico, que escreveu um livro junto com o Dr. Lanza, ele torna-se espetacular em teoria fantástica. Então, alternando a perspectiva da física à biologia, esses dois, que escreveram um livro que eu vou descrever mais abaixo, eles desbloqueiam as gaiolas em que a ciência ocidental tem involuntariamente conseguido limitar-se e briga para não sair dela.
né? Então, essa nova filosofia, ela quebra ideias sobre a origem e função da vida, o tempo e o espaço e até mesmo a morte. Daí que gera bastantes contorções na ciência clássica, né? Ao mesmo tempo, ele nos liberta da visão de mundo sem graça, que a vida é apenas a atividade de uma mistura de carbono e alguns outros elementos, sugerindo a possibilidade emocionante de sermos imortais. Então, o biocentrismo ele desperta um novo senso de possibilidades, está cheio de novas perspectivas chocantes. Vai ser difícil ver a realidade da mesma forma novamente quem estudar a fundo essa teoria. Então, eu sugiro o livro publicado, chamado O Biocentrismo, como a vida e a consciência são as chaves para entender a natureza do universo, do Dr. Robert Lanza e Bob Burnham, que é o físico que trabalhou junto com ele nesse livro. Ok. Maria, amplie esse conceito para podermos entender melhor essa nova teoria unificada, ou melhor, teoria que busca uma unificação de conceitos. Sim, é muito bem definida. É isso que o biocentrismo propõe. Vamos passear um pouco por um preâmbulo esclarecedor de onde vieram essas ideias, nem tão inovadoras. O que existe de inovador nessa filosofia científica é bem a forma como teorias atualmente aceitas foram arranjadas ou correlacionadas sobre um ângulo muito interessante. Então, essas teorias são pertencentes a outros ramos da ciência, como física, astrofísica, física quântica, sem falar na teoria do design inteligente, que tem a ver com a origem da vida, entre outras, né, e totalmente ligada ao ramo da biologia. Então, nosso entendimento do universo como um todo atingiu um beco sem saída. Então, o significado da física quântica tem sido debatido desde sua descoberta nos anos 30. Entretanto, pouca coisa mudou desde então. Está faltando alguma coisa nessa física quântica. E os físicos quânticos já despertaram vários para isso, né? A teoria de tudo, aquela teoria unificada, teoria do campo unificado, que tem vários nomes, né? Ou teoria da grande unificação, em inglês chamada Theory of Everything. Ela originalmente foi idealizada por Albert Einstein e é uma teoria científica hipotética que unificaria, procuraria explicar e conectar em uma só estrutura teórica todos os fenômenos físicos, juntando a mecânica quântica, a relatividade geral, a gravidade e o eletromagnetismo, num único tratamento teórico e matemático. Entretanto, se a gente olhar essa teoria do todo, a gente vê que ela encalhou na matemática abstrata dessa string theory, ou teoria das cordas, e em suas suposições, muitas delas improváveis. Nem a matemática consegue alcançar a parte filosófica da teoria das cordas. Mas a coisa é ainda um pouco pior. Até recentemente nós acreditávamos saber do que era feito o universo. Só que recentemente fomos informados que o 96% do universo é composto por matéria escura e energia escura, na relação 1:3. E o pior, ainda não temos ideia do que se trata essa matéria escura e essa energia escura. Ainda sobre a situação do Big Bang, não ter uma resposta para um dos maiores mistérios. Por que o universo foi afinado para suportar a vida? Ou seja, como é que o universo foi afinado para suportar a vida? Né? Essa é uma boa pergunta que os biocentristas fazem, para os que são contra a teoria deles. Então, quanto mais dados conseguimos, mais nos damos conta de quantas coisas foram consideradas ciência e simplesmente não faz o menor sentido. Então, o biocentrismo clama que nossos atuais conceitos sobre o universo físico não funcionarão e nunca irão até que novas variáveis sejam introduzidas, que é a vida e a consciência. Eles dizem que naquela matemática e no conceito da física quântica tem que entrar duas variáveis, vida e consciência. Então, vida e consciência são plenamente fundamentais para o entendimento do universo. E é isso que propõe o biocentrismo. Maria, isso põe o evolucionismo de Darwin para fora da cesta da ciência?
Veja bem, eu nunca vou ser radical, né, e partidária de dizer que isto ou aquilo é o que está certo. E sim, eu sempre digo e vou dizer, repito, é isto e aquilo. Por isso que eu gosto do biocentrismo, porque o biocentrismo diz isto e aquilo. Por isso que é uma teoria do todo, né? E vou eternamente repetir que isso é o melhor caminho. Então, o evolucionismo é fato. Ele existe, mas não totalmente da forma como se descreve hoje em dia, desde a época que ele foi criado, principalmente no que se relaciona ao homem e seu desenvolvimento, né? O homem moderno chegou em partes pelo evolucionismo e em partes pelo processo de um design inteligente. Outra controversa teoria com suas razões de existir, já que realmente o homem moderno e a vida demonstram provas de um processo de engenharia, de um projeto, de ter sido projetado por alguém, uma inteligência. Só que o design inteligente, ele não questiona quem, ele só diz que existe, sim, uma inteligência que projetou, um engenheiro, né? E que tanto a teoria do design inteligente, ele diz, né, como o biocentrismo diz que a vida, ela não é o resultado de um acaso, simplesmente ligada às leis da física. Muito menos está a natureza do nosso mundo ou a existência da configuração do universo ligados a um jogo de bilhar, como nos foi dito na escola. Maria, isso significa que a ciência atual se colocou em uma jaula, mesmo que involuntariamente, e tem grande dificuldade de lidar com temas como esse do biocentrismo e no design inteligente? A ciência atual está dentro de uma jaula, né? E, de certa forma, é o que os faz, aos mais radicais, colocarem de volta a Santa Inquisição, jogando cientistas que chegam com teorias como essas, né? A do design inteligente foi para o fogo, né? Tentaram acabar com a teoria, mas ela, na verdade, acabou crescendo. E no caso do professor Robert Lanza, que é do biocentrismo, isso não foi feito, não colocaram Lanza na fogueira, por ele gozar de um prestígio enorme, ia ser difícil acabar com esse homem, muito antes de ter apresentado essa teoria, né? Isso dificultou sua condenação, mas estão chamando agora de um cientista que virou filósofo, né? Então, o século XXI, ele está demonstrando ser o século da biologia, pois, como exemplo, as últimas descobertas genômicas viraram a Terra de cabeça para baixo. Eu me refiro ao anteriormente chamado DNA lixo, que agora, né, é chamado de DNA útil, né, embora não saibam completamente por quê. E que nada tem a ver com qualquer ser biológico da Terra, ou seja, nosso DNA anteriormente chamado de lixo, agora DNA útil, ele não se correlaciona com nada que existe na Terra. Portanto, 97% do que nós somos não é da Terra. Então, isso mudou de vez a anterior teoria quanto a sermos geneticamente iguais aos macacos e diferenciados unicamente por mutações inexplicáveis. Então, o século XX foi dominado por grandes descobertas da física e foi ela a grande responsável por essas crises de mudança. Agora é a vez da biologia. Portanto, chegou a hora da unificação desses conceitos, física e biologia, para ser possível encontrar a consciência que tudo dirige. O biocentrismo lança a pedra fundamental para novas linhas da física e cosmogonia, obrigando a repensar a ciência e, incluso, entender quem é Deus. Maria, temos visto discussões envolvendo o antropocentrismo, o teocentrismo e o biocentrismo. Quais os pontos em comum ou diferentes entre eles? Bom, o antropocentrismo e o teocentrismo é aquela história de ou, né? E o biocentrismo é a história de este e aquele. Então, vamos lá. Falando simples, para não cansar as pessoas com excessos filosóficos, né? No mundo inteiro existem diversas correntes de pensamento sobre como o universo funciona e quem é o centro dele. Existem teorias onde Deus é o centro de tudo, que é o teocentrismo. Essa corrente é muito conhecida e estudada até mesmo nas escolas, né, filosóficas, incluso. Porém, existem outras duas correntes que são o antropocentrismo e esse novo biocentrismo. Então, o antropocentrismo é associado a uma pintura de Da Vinci, intitulada O Homem Vitruviano.
Essa obra de arte mostra como o homem se coloca no centro do universo e representa as vontades que o ser possui, o ser humano possui. Então, esse antropocentrismo nasceu após a transição do sistema econômico feudal para o sistema capitalista. Essa corrente de pensamento determina que as vontades do homem é que regem o universo, e não Deus. Nesse caso, o determinismo, característico do teocentrismo, é deixado de lado, né? Então, quando o antropocentrismo nasce, o homem passa a se tornar um questionador e começa a ignorar as explicações teocêntricas, deixa Deus de fora, focando-se no que a ciência tem a dizer, né, dá asas para uma ciência totalmente cartesiana, sem Deus, né, newtoniana, sem Deus, né, dizer que tudo o que acontece no mundo é por causa do homem. Então, ele valoriza a razão e a ciência. E é sempre a mesma coisa, ou isto ou aquilo. Aí está sempre o mesmo engano. Parece mais um jogo de quem tem razão, portanto, com quem está o poder, do que a real busca da verdade. Então, o biocentrismo ele não busca poder, ele busca distribuir para todo mundo um pouco da razão e chegar a um ponto em comum, né? Então, o biocentrismo rejeita a ideia de que o homem é o centro do universo. Essa corrente de pensamento entende que toda forma de vida pertence ao universo e que elas devem ser respeitadas, né? Essa corrente de pensamento acredita que a natureza é a dona dos direitos do universo. Eles afirmam que a vida em si, a vida como um todo, tá, está diretamente ligada ao universo, pois é a vida que cria o universo. Interessante, porque, segundo a teoria da física moderna, é a consciência do homem que cria o mundo exterior, né? Então, no biocentrismo, é a vida, ou seja, a consciência que está na vida que cria o mundo exterior. É uma outra forma de falar a mesma coisa. Então, essa teoria também afirma que o tempo não é algo real, mas apenas uma percepção animal que temos, gerada pelos sentidos, para conseguirmos entender as mudanças do universo. Isso está de acordo com a física quântica. Eles são bastante coerentes com a física quântica. Maria, há pouco tempo atrás, houve um grande movimento na internet devido a declarações e palestras dos biocentristas sobre a existência de vida após a morte. Por gentileza, fale-nos a esse respeito. Sim, é verdade. O efeito foi viral, né? Imagina um cientista falando em vida após a morte. Foi um efeito viral na internet. E os artigos até saíram, digamos, distorcidos, né? Os artigos eram intitulados A Teoria do Biocentrismo e a Existência de Vida Após a Morte. Então, lembrando, o biocentrismo é classificado como uma teoria de tudo e deriva das palavras gregas para o centro da vida, né? Então, a teoria baseia-se na concepção de que a vida e a biologia são centrais à realidade e é a vida que cria o universo. Ou seja, a consciência presente na vida é que cria o universo, e não o universo cria a vida, né? Então, para explicar melhor essa teoria, Robert Lanza utiliza o exemplo de como percepcionamos o mundo à nossa volta. De acordo com um cientista, uma pessoa vê o céu e lhe é dito que a cor que está vendo é azul, mas as células do cérebro humano podem ser modificadas para criarem a percepção de que o céu é verde ou vermelho. Baseado nesse exemplo, Lanza defende que é a nossa consciência que percebe o mundo e que pode ser alterada para modificar essa interpretação. Interpretando o universo do ponto de vista biocêntrico, significa que o espaço e o tempo não se comportam da forma que a nossa mente nos indica. Conclusão, o tempo e espaço são simplesmente ferramentas da nossa mente. Portanto, se aceitarmos essa teoria, significa que a morte e a ideia da imortalidade existe no mundo sem barreiras espaciais ou lineares. Assim, Lanza defende que quando morremos, a nossa vida transforma-se numa flor perene que volta a desabrochar em um multiverso de possibilidades. Os físicos quânticos, né, Maria, têm arriscado teorias sobre a consciência e a vida após a morte, como tem feito o biocentrismo. Para onde vai a consciência após a morte? É interessantíssimo. A teoria quântica, ela fala de múltiplos universos, que é o multiverso,
Exatamente a mesma coisa que o biocentrismo aceita e propaga, né? Então, são realidades paralelas, várias dimensões de realidade, onde nossa consciência pode viver habitando vários desses níveis ao mesmo tempo, pois passado, presente e futuro não existem, são pura percepção. Portanto, se seu corpo morre em uma dessas realidades, a consciência continua viva e habitando essas outras realidades, alternadamente ou simultaneamente. Então, toda informação de cada vida, cada vivência, fica gravada no grande holograma universal. Então, em relação ao biocentrismo, no livro intitulado O Biocentrismo, como a vida e a consciência são as chaves para entender a natureza do universo, ele fala sobre isso e causou um grande movimento na internet porque continha uma noção de que a vida não acaba quando o corpo morre e que pode durar para sempre. Nele se destaca que é a consciência que cria o universo material e não o contrário. Então, Robert Lanza aponta para a estrutura do próprio universo e diz que as leis, forças e constantes variações do universo parecem ser afinadas para a vida, ou seja, a inteligência que existia antes importa muito. Ele também afirma que o espaço e o tempo não são objetivos ou coisas, mas sim ferramentas de nosso entendimento animal, pelos nossos órgãos sensoriais. Lanza diz que carregamos o espaço e o tempo em torno de nós como se a gente fosse tartarugas, né? O que significa que quando a casca sai, o espaço e o tempo ainda existem em outra realidade. Então, a teoria sugere que a morte da consciência simplesmente não existe. Ele só existe como um pensamento porque as pessoas se identificam com o seu corpo. Eles acreditam que o corpo vai morrer mais cedo ou mais tarde, pensando que a sua consciência vai desaparecer também. Se o corpo gera a consciência, então a consciência morre quando o corpo morre, que é o conceito clássico, né? Mas se o corpo recebe a consciência da mesma forma que uma caixa de TV a cabo recebe sinais de satélite, então é claro que a consciência não termina com a morte do veículo físico. Então, na verdade, a consciência existe fora das restrições de tempo e espaço. Ele é capaz de estar em qualquer lugar, no corpo humano e no exterior de si mesmo. Em outras palavras, a consciência não local. Ela, no mesmo sentido que os objetos quânticos são não local. Okay? Então, Lanza também acredita que múltiplos universos podem existir, e eles existem, claro, vários universos simultaneamente. Em um universo, o corpo pode estar morto, e em outro, continua a existir, absorvendo consciência que migraram para esse universo. Isso significa que uma pessoa morta, enquanto viaja através de um mesmo túnel, acaba não no inferno ou no céu, mas em um novo mundo semelhante ao que ela estava, ele ou ela estava habitando, mas dessa vez vivo, porque ela acessou uma outra realidade. E assim por diante, infinitamente, quase como um efeito cósmico, vida após a morte. Maria, então, além dos físicos, os adeptos do biocentrismo acreditam na existência de vários mundos? Exato, exato. Lanza tem a mesma opinião que muitos dos físicos e astrofísicos que tendem a concordar com a existência de mundos paralelos e que sugerem a possibilidade de múltiplos universos. Veja bem, isso é comprovado matematicamente, né? Isso não é só uma teoria filosófica, ela é matematicamente exercitada e comprovada. Falta é comprovar o acesso, né? Então, o multiverso é o conceito científico da teoria que eles defendem, tanto o biocentrismo como a física quântica, daí que vem a unificação. Eles acreditam que não existem leis físicas que proibiriam a existência de mundos paralelos. Então, essa teoria como ideia foi desenvolvida pelo físico americano Dr. Hugh Everett em sua tese de pós-graduação na Universidade de Princeton entre o final dos anos 50 e 60, sem aceitação, pobre ser, que acabou gerando tristeza nesse cientista e ele acabou abandonando a carreira porque ele foi, infelizmente, esmagado, né? Basicamente, o Dr. Hugh Everett
ele postula que, em determinado momento, o universo se divide em inúmeros casos semelhantes, e no momento seguinte, esses universos recém-nascidos se dividem novamente de forma semelhante. Então, em alguns desses mundos, podemos estar presentes, lendo esse artigo, e em um outro universo, podemos estar simplesmente, digamos, assistindo televisão. E em um outro, quem sabe, eu estou dançando balé, né? Então, na década de 1980, isso foi sacramentado, embora o físico americano tenha ficado muito triste e largou a carreira. Na década de 80, o físico russo Andrei Lind, cientista do Instituto de Física da Lebedev, desenvolveu ainda melhor essa teoria, né, e na época já gerava, digamos, a energia suficiente para ser aceita, a teoria dos múltiplos universos, com maior aceitação. Então, agora, como professor da Universidade de Stanford, o Lind explicou: o espaço consiste em muitas esferas de insuflar. Note que, como eu falei desse conceito de mônadas, o Lind, no programa anterior, o Lind está falando agora do conceito de esferas de insuflar, que é exatamente o conceito das mônadas. Então, o espaço consiste em muitas esferas de insuflar que dão origem a esferas semelhantes, e aqueles, por sua vez, produzem esferas em números ainda maiores e assim por diante até o infinito. Então, no universo, eles são separados. Eles não estão cientes da existência do outro, mas eles representam partes de um mesmo universo físico. Incrível, isso aqui é a teoria das mônadas de Leibniz, que nos anos 80, Andrea Lind ganhou o prêmio Nobel por essa teoria, né? Bom, então isso quer dizer que estamos comprovando a imortalidade? Eu não chamaria uma comprovação, pois ainda não tem uma prova que se considere científica, mas sim um grande suporte científico e filosófico ao conceito da alma imortal, porque o conceito da mônada ou do multiverso está ligado à alma imortal, porque a gente está em vários ao mesmo tempo, vive em um, morto na outra, fisicamente, mas continua vivo em consciência, né? Assim, de acordo com a teoria do biocentrismo, há uma abundância de lugares ou outros universos onde a nossa alma poderia migrar após a morte do corpo físico em um desses universos. Maria, mas se a alma existe no ponto de vista de alguns cientistas, mesmo que teoricamente, fale-nos alguns desses defensores da ideia de alma ou consciência imortal. Para dar tempo, vou mencionar um, né? Porque não dá para colocar tantos, porque tem muitos, eu garanto. Então, nós vamos falar do Dr. Stuart Hameroff, médico anestesiologista, porque se tem um tipo de médico que assiste muito vida e morte e estado suspenso de vida, são os anestesiologistas, né? Então, esse Stuart Hameroff, ele é da Drexel University College of Medicine e da Universidade de Pittsburgh. Uma experiência de quase morte, ele descreve, que acontece quando a informação quântica que habita o sistema nervoso deixa o corpo e se dissipa no universo. Ao contrário do que defendem os materialistas, o Dr. Hameroff oferece uma explicação alternativa da consciência que pode, talvez, apelar para a mente científica racional e intuições pessoais. Então, a consciência reside, de acordo com Stuart e o físico britânico Sir Roger Penrose, nos microtúbulos das células cerebrais, que são os sítios primários do processamento quântico, porque o cérebro funciona de maneira quântica, né? Então, após a morte, essa informação é liberada de seu corpo, o que significa que a sua consciência vai com ele. Eles argumentaram que a nossa experiência de consciência é o resultado de efeitos da gravidade quântica nesses microtúbulos, uma teoria que eles batizam de redução objetiva orquestrada. Então, consciência, ou pelo menos protoconsciência, é teorizada por eles para ser uma propriedade fundamental do universo, presente até mesmo no primeiro momento do universo, durante o Big Bang. Então, o universo seria uma mente consciente, né? Em uma dessas experiências conscientes,
Comprova-se que o protoesquema é uma propriedade básica da realidade física acessível a um processo quântico associado com a atividade cerebral. De novo, o cérebro e a consciência presente no cérebro, ela funciona de maneira quântica. Então, nossas almas estão, de fato, construídas a partir da própria estrutura do universo e pode ter existido desde o início dos tempos. Então, nossos cérebros são apenas receptores e amplificadores para a protoconsciência, que é intrínseca ao tecido de tempo e espaço. Então, há realmente uma parte de sua consciência que é não material e vai viver após a morte de seu corpo físico. O Dr. Cameron disse que ao canal Science, através do documentário Wormhole, vamos dizer que o coração pare de bater, o sangue pare de fluir e os microtúbulos percam seu estado quântico. A informação quântica dentro dos microtúbulos não é destruída. Ela não pode ser destruída. Ele só distribui e se dissipa com o universo como um todo. Aí entra o Robert Lanza, novamente, do biocentrismo, e ele acrescenta aqui que não só existe em um único universo a consciência, ela existe talvez em outro universo, ou muitos universos. Então, se o paciente ele é ressuscitado, essa informação quântica pode voltar para os microtúbulos. E o paciente diz, eu tive uma experiência de quase morte. Ele foi trazido de volta de uma outra realidade, porque ele tinha já acessado, ele tinha já morrido. Ele acrescenta, se ele não reviveu e o paciente morre, é possível que essa informação quântica possa existir fora do corpo, talvez indefinidamente, como uma alma. Olha a ciência começando a especular a alma. Isso é interessantíssimo. Esta conta de consciência quântica explica coisas como experiências de quase morte, projeção astral, experiências fora do corpo e até mesmo a reencarnação, sem a necessidade de recorrer à ideologia religiosa. A energia de sua consciência potencialmente é reciclada de volta em um corpo diferente, em algum momento, e nesse meio tempo ela existe fora do corpo físico, em algum outro nível de realidade, e possivelmente em um outro universo. E desse outro universo ela é trazida para o corpo, ou que se revive, ou para que nasce novamente. Pois é, Maria, o assunto é maravilhoso, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Deixe suas considerações finais e seus contatos, por favor. As considerações finais é que biocentrismo vale a pena ser estudado e eu chamo que é uma teoria de tudo que junta logicamente, de maneira bastante consciente, um passado que foi especulado no Renascimento com Leibniz e junta-se o conceito dos físicos quânticos, há uma possibilidade de vida após a morte, uma possibilidade de sermos imortais. Ela é uma teoria fantástica, explicada de maneira muito lógica, muito consciente. Então, vale a pena ser estudado o biocentrismo e eu estou louca para ver os próximos passos de próximas publicações desse pessoal que está avançando nesse novo tema encantador. Então, deixo o meu contato para vocês, quem quiser falar comigo, entrar em contato, conhecer meu trabalho, Facebook/O Sol Negro Livro ou www.osolnegro.com.br. É um prazer ter falado aqui com vocês hoje. Honra toda nossa e gratidão a você, a Mauro Dom Pedro, e aos nossos internautas. E até o próximo, né, Mauro? Opa. Até o próximo programa Despertos. Boa noite, pessoal. Até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Programa Despertos.